Olá, eu me chamo Karime Beatrice Lourenço da Silva, sou orientanda da professora doutora Simone Silva dos Santos Lopes, e o meu trabalho no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica intitula-se Ancestralidade de pacientes com mucopolissacaridose tipo 3B do Equador, através da análise de marcadores M217 e MPB373 do cromossomo Y. E o que seria a mucopolissacaridose? As mucopolissacaridoses, também conhecidas como MPS, são doenças genéticas caracterizadas pela deficiência congênita das enzimas encarregadas na degradação dos glicosaminoglicanos, os GAGs. Essa deficiência ocasiona o acúmulo intra e extracelular desses compostos em diversos tecidos corporais, podendo resultar em manifestações relacionadas ao sistema nervoso, conforme a natureza específica da MPS, por exemplo. A MPS tipo 3 está relacionada a múltiplas deficiências enzimáticas que causam o acúmulo de sulfato de heparano nas células, enquanto o seu subtipo B se define como uma doença autossômica recessiva rara associada à mutação no gene NAGLU, no qual codifica a enzima lisossomal N-acetil-alfa-glucosaminidase. A deficiência dessa enzima ocasiona a incapacidade de degradação do sulfato de heparano e, consequentemente, a degeneração grave do sistema nervoso central. A MPS 3B, ela pode ser descrita como uma doença neurodegenerativa, cujos portadores apresentam sinais e sintomas neurocognitivos que variam entre o atraso no desenvolvimento, problemas de sono, transtornos de déficit de atenção, comportamento agressivo, hiperatividade, redução do medo e a deteriorização cognitiva, sendo seu diagnóstico podendo ser declarado entre a infância e a fase adulta. A prevalência global de MPS é de cerca de 1 em 25 mil nascidos vivos, mas em um panorama geral, a incidência da MPS tipo 3 para 100 mil nascidos vivos é cerca de 0,76 dos casos, e para o seu subtipo B, a prevalência é de cerca de 0,21 dos casos. O uso de marcadores monoparentais, como por exemplo o DNA mitocondrial e o cromossomo Y, são úteis para compreender a história ancestral humana, pois estes promovem uma maior compreensão nos processos de colonização dos povos por meio da ancestralidade genética. O marcador M217, por exemplo, integra o subhaplogrupo C3 com linhagem asiática, indicando a migração e estruturação dos povos pré-históricos no leste asiático, na Ásia Central e na Sibéria. Já o marcador MPB 373, em estudos realizados por Pinoure e seus colaboradores em 2019 com nativos americanos do Equador, revelou que ele também faz parte do subapogrupo C3. Entretanto, Pinoure revela que esse marcador representa uma linhagem ancestral fundadora na América do Sul, especificamente em regiões onde há falante de Quechua e Waorani. No Equador, há 4 grupos étnicos reconhecidos oficialmente como sendo os principais do país, sendo eles os afro-equatorianos, os indígenas, os montúbios e os mestiços, sendo os mestiços representando cerca de 71,9% da população equatoriana, segundo o Censo Equatoriano de 2010. A origem ancestral masculina no país, em sua maioria, descende da Europa, representando cerca de 61% da população, revelando ser um forte indicador na formação populacional do Equador. Objetivou-se com esse trabalho analisar a ancestralidade paterna de pacientes equatorianos com mucopolissacaridose tipo 3B através da análise dos marcadores M217 e MPB373 do cromossomo Y, no intuito de identificar haplotipos e haplogrupos para, enfim, traçar o perfil genético ancestral destes. O estudo foi efetivado no Laboratório de Genética e Biologia Molecular, localizado na Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1, na cidade de Campina Grande, Paraíba. As análises foram realizadas com 27 pacientes com diagnóstico molecular confirmado para mucopolissacaridose tipo 3B, cujos sangues foram coletados através da coleta periférica via papel filtro.
Além disso, utilizou-se o protocolo do kit Purlink Genomic DNA Mini-Kit da Invitrogen para extração do DNA e o Kirit-3 Fluorometer da Invitrogen também para a quantificação do material extraído. A reação em cadeia de polimerase foi padronizada utilizando o tampão a 10 vezes, TAC-DNA polimerase, DNTPs a 2,5 milimolar e indicadores diluídos a 10 milimolar. O protocolo da termociclagem foi realizado no equipamento Simple-M Thermocycler. Além disso, a eletroforese foi realizada em gel de agarose a 2%, com tampão de concentração de 0,5 submetido a 80 volts por 35 minutos. Os marcadores foram analisados por meio da PCR através de seus iniciadores específicos M217 e MPB373, conforme os protocolos propostos pelos seus respectivos autores. Partindo para os resultados e discussões do trabalho, os testes iniciais com ambos os marcadores foram realizados com amostras controles no intuito de estabelecer uma padronização do protocolo. O protocolo utilizado para o marcador M217 possui concentração final de tampão a uma vez, DNTPs a 0,2 milimolar, iniciadores a 0,8 milimolar e TAC-DNA a 1,5 unidade por microlitros. A programação foi utilizada conforme a proposta do autor, baseada na sequência dos iniciadores. Como falado anteriormente, os primeiros testes foram realizados com DNA controle. Obteve-se um resultado sucinto, entretanto, ainda assim foi possível a visualização do fragmento de 101 pares de bases oriundo da amplificação do marcador M217, conforme representado na figura 1. Na figura 1, pode-se ver o marcador de peso molecular no primeiro poço, seguido de amostras C1 a C10 contendo o DNA controle e B como sendo branco. O teste com o DNA dos pacientes foi realizado utilizando o mesmo protocolo, assim como a mesma programação padronizada para as amostras controles. No entanto, não foi possível amplificar o fragmento de 101 pares de base esperado para o marcador M217. Apenas a amostra controle, representada pela sigla C1, foi visualizada no gel de agarose, conforme representado na figura 2. Na figura 2, é possível observar o marcador de peso molecular no primeiro poço, seguido de amostras primeiro P e segundo P contendo DNA de paciente, amostra C1 contendo DNA controle e B como sendo o branco. Já o protocolo utilizado para o marcador MPB373 possui concentração final de tampão a uma vez, DNTP a 0,2 milimolar, iniciadores a 1 milimolar e TAC polimerase a 1 unidade por microlitro. A programação foi utilizada conforme a proposta do autor, baseada na sequência dos iniciadores. A princípio, foi utilizado o DNA controle, obtendo-se a amplificação do marcador MPB373, sendo possível a visualização do fragmento esperado de 299 pares de base, conforme representado na figura 3. Na figura 3, é possível observar o marcador de peso molecular no primeiro poço, seguido de amostras a partir do segundo poço, C1 a C9, contendo DNA controle, e B como sendo a amostra branca sem DNA. Para dar seguimento nos testes com o DNA dos pacientes, o protocolo e programação utilizados nos testes com o DNA controle foram reproduzidos. O fragmento esperado para o marcador MPB373 é de 299 pares de base. Entretanto, não foi possível a visualização dos mesmos de forma precisa no gel de agarose, indicando que o DNA não amplificou, conforme representado na figura 4. Na figura 4, é possível observar o marcador de peso molecular no primeiro poço, seguido de amostras primeiro P e segundo P, contendo DNA de paciente, a amostra C1 contendo DNA controle e B como sendo branco, a amostra sem DNA. Após a realização dos testes, conclui-se que os testes com o DNA controle se apresentaram de forma positiva, tendo em vista que ambos os marcadores amplificaram, permitindo a visualização das bandas esperadas para cada um deles. Por outro lado, os resultados da amplificação do DNA dos pacientes equatorianos, em todos os testes realizados, não se mostraram promissores devido à falta de visibilidade das amostras no gel de agarose. A hipótese levantada para esse problema seria um possível inibidor nas amostras de DNA dos pacientes equatorianos, resultando no funcionamento incorreto da PCR, gerando resultados inconclusivos. Por fim, aqui estão as referências utilizadas para a construção deste trabalho.
Muito obrigada pela atenção.